A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Pegue a sua xícara de café, a sua Bíblia, porque você está no Café com a Palavra. Amados, nessa manhã nós iremos meditar em mais uma porção da Palavra do Senhor Jesus. E eu convido você a pegar a sua Bíblia, a sua caneta, né, se você gosta de fazer anotações, e abra sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 43 ao 51. E a palavra do Senhor nessa manhã vai nos dizer assim: João capítulo 1, verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. E esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus, que mensagem poderosa. Nós vimos no último devocional a chamada de Jesus para Pedro, André, Tiago e João. Esses discípulos já conheciam um pouco do mistério do Evangelho porque eles ouviam João Batista anunciar a chegada do Messias. E nós vimos que quando Jesus os chamou, eles não conseguiram dizer não. Automaticamente eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Agora chegando na Galileia, Jesus então conhece Filipe. E Felipe, ele é diretamente convidado por Jesus. E ele também, assim como os demais discípulos, ele não teve como resistir àquela chamada tão empolgante, aquele fervor que provavelmente nasceu em seu coração. E Felipe automaticamente seguiu a Jesus. O que é interessante é que aquele que um dia foi chamado, ele não consegue guardar a chamada somente para ele. Ele não consegue guardar esse tesouro chamado evangelho somente para ele. Ele sente a necessidade de compartilhar. É como aquela pessoa que vai ao supermercado e encontra lá uma promoção extraordinária e ele não consegue ser somente ele beneficiado. Ele vai mandar no grupo da família, ele vai mandar a promoção lá no grupo do futebol, porque ele quer que outras pessoas também venham adquirir aquele produto por aquele preço maravilhoso. Assim foi o que Filipe sentiu quando ele encontrou a Jesus, quando ele encontrou o verdadeiro Messias. E ele conhecia um israelita que buscava a lei, que guardava a lei e que esperava a chegada desse Messias. Esse israelita se chamava Natanael. Então ele vai até Natanael para apresentar Natanael ao Messias. Quando ele vai até Natanael, o argumento dele é que o Messias que ele encontrou não é como os demais. Porque nesse período em que Jesus aparece em Jerusalém, em Israel, muitos outros falsos messias já tinham surgido, dizendo serem eles aquele que em Israel esperava. E eles não eram. Então Natanael talvez tinha uma resistência quanto a isso. Isso nos mostra como nós devemos nos preocupar em qual é o Jesus que nós estamos apresentando para as pessoas. Será que o Jesus que eu estou anunciando para as pessoas não é um Jesus da religião? Olha, o meu Jesus é um Jesus da religião evangélica. O
O meu Jesus é um Jesus da religião católica. Não, o meu Jesus é um Jesus da religião espírita. E eu não estou falando isso aqui para falar mal da sua religião ou da minha religião. O que eu estou querendo te dizer é que o Cristo que eu devo apresentar, ele não pode ser moldado pela minha religião. Ele não pode ser moldado pela minha igreja. A igreja pentecostal, poder da palavra, a igreja Assembleia de Deus ou a igreja batista. O Cristo que nós devemos apresentar é o Cristo da Bíblia Sagrada. É o Cristo das Escrituras. Porque foi isso que Filipe disse para Natanael. Verso de número 45. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Em outras palavras, Filipe estava dizendo: olha, Natanael, acredita em mim. Esse Cristo não é o Cristo do pensamento A ou o Cristo do pensamento B. Esse Cristo, ele é o Cristo da profecia, ele é o Cristo das Escrituras. E então Filipe queria menosprezar aquilo que Filipe estava dizendo. Então Natanael disse: por acaso de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Porque, como um bom leitor do Antigo Testamento, Filipe não sabia que do Antigo Testamento não havia nenhuma referência que dizia que de Nazaré viria o Messias. E então Filipe disse a Natanael: venha ver, e você vai descobrir por você mesmo se ele é ou se ele não é. O que nos chama muita atenção e gera em nós uma grande admiração por Jesus é que antes de Natanael encontrar a Jesus, Jesus já tinha o encontrado. Disse João na sua primeira carta: nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então imagina que antes de você decidir buscar a Jesus, ele já tinha vindo ao seu encontro. Lembra no Éden? Antes de Adão procurar o Senhor vinha procurar Adão. Jesus está sempre te procurando. E olha o que ele disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. E então Natanael, apavorado, disse: de onde o Senhor me conhece? Ou seja, quem foi que disse para o Senhor que eu sou israelita e que eu me preocupo muito com a tradição israelita? E então Jesus disse para Filipe, para Natanael, perdão: antes de Filipe chamá-lo, eu tinha visto você debaixo da figueira. Ou seja, Jesus nos conhece nos lugares mais profundos. Logo em seguida, ele fica admirado e diz que Jesus é realmente o Filho de Deus. Ou seja, ele está dizendo: olha, Filipe, você estava certo. Ele é o Cristo da lei, ele é o Cristo dos profetas. E então Jesus disse: você está admirado, Natanael, porque eu revelei aonde você estava antes de nós te encontrarmos. Eu digo para você que você vai ver coisas maiores do que essas. Você verá os céus abertos e você vai ver anjos descendo e subindo, não sobre Jacó que se tornou Israel, mas sobre o Filho do Homem. Eu quero concluir o nosso devocional de hoje falando para você que Jesus, ele é maior do que a religião. Jesus, ele é maior do que a tradição. Jesus é maior do que qualquer outro pensamento humano. Porque tudo que Jesus fala para Natanael está envolvendo o, o quanto ele era religioso e o quanto ele valorizava a religião judaica. Porque ele começa dizendo: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não existe falha, em quem não existe fingimento. Em outras palavras, está dizendo: olha, Natanael, você guarda a religião judaica, o judaísmo, corretamente. Logo em seguida, Jesus aponta o local onde ele estava, que era de costume de alguns judeus, estar debaixo de uma figueira. A figueira no Antigo Testamento é analisada como Israel de Deus. E logo em seguida, Jesus usa um outro texto do Antigo Testamento. Ele apresenta anjos subindo e descendo, mas agora não sobre aquele que representa o judaísmo, que é Jacó. Mas esses anjos que descem e sobem agora é sobre aquele que é maior do que Jacó, é sobre aquele que é maior do que Israel, é sobre aquele que é maior do que o judaísmo. Se os anjos desceram e subiram sobre Jacó, daqui para frente os anjos vão descer e subir sobre o Filho do Homem, sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo. Se os céus se abriram para Jacó,
os céus agora vão se abrir de uma forma muito maior para Jesus. O que Jacó trouxe para Israel? Nada, mas Jesus vai trazer a salvação e o Espírito tão aguardado e prometido. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Se você quer buscar a Jesus, é necessário enxergá-lo além das quatro paredes da igreja. É necessário enxergá-lo além das tradições da igreja. É necessário enxergá-lo além das religiões. Quem sabe nós estamos aguardando um Cristo moldado aos padrões que nós nos acostumamos. Um Cristo moldado aos padrões da religião que nós nos estabelecemos. Mas Cristo é maior do que tudo isso. Ele é o Messias, sobre quem os anjos descem e sobem e os céus estão abertos. Que você possa fazer como Filipe, deixar tudo e seguir Jesus. Que você possa fazer como Natanael. Se Pedro abandonou as redes, Natanael abandona as tradições para seguir a Cristo Jesus. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado nessa manhã. Abençoa as nossas vidas por essa palavra. O Senhor tem chamado a cada um de nós. E nós temos essa certeza, nós temos essa convicção guardada dentro do nosso coração. Que o Senhor possa se revelar a nós, como se revelou a Filipe e a Natanael. Que o Senhor possa nos revelar quem nós somos, como o Senhor revelou quem era Natanael. O Senhor nos conhece. O Senhor nos sabe no mais profundo do nosso secreto. No oculto, no escondido, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe no que eu creio e a que eu busco. Que o Senhor possa se revelar a mim, para que eu venha seguir não o Cristo moldado aos homens, mas o Cristo verdadeiro, o Cristo da Bíblia Sagrada, o Cristo que em breve virá buscar a sua igreja. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse material, por favor, deixa o like, comenta embaixo do vídeo. Se você não estiver inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas também possam ser abençoadas. Esse canal é seu, esse canal é meu, esse canal é de todos nós. Que Deus te abençoe. Fique com ele.